Muito bem. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, mais uma vez, e vamos hoje para a terceira parte da exposição do Evangelho de Marcos. Terceira parte da exposição do Evangelho de Marcos, o qual tem nos trazido o tema geral: o servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Este é o tema do Evangelho de Marcos que vamos explorar durante todos esses meses que temos pela frente, para potencializar e melhorar o seu aproveitamento da leitura, ou das pregações, melhor dizendo. Quero recomendar, se você ainda não fez, que você faça a leitura do Evangelho todo, e aí você já pode ir antecipando aquilo, ou os caminhos pelos quais nós vamos nos embrenhar na Palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós ainda vamos ficar no capítulo 1, e vamos caminhar paulatinamente, devagar, aprendendo tudo aquilo que a Palavra de Deus tem a nos ensinar na vida do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos. Quero convidar você a nós lermos do versículo 14 até o versículo 20, a uma só voz, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Marcos 1, de 14 a 20. Ok? Bem bonito, bem forte. Abra aí o seu pulmão e vamos ler esse texto do 14 ao 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. O texto que nós temos, meus irmãos, já demonstra aquilo que nós vemos falando nas duas mensagens anteriores. Marcos é econômico nas suas palavras. Marcos é sucinto, ele é rápido. O mesmo texto nos outros evangelhos é bem mais longo, tem mais detalhes. Tem algumas questões, inclusive, mostrando Jesus pregando antes de chamar. Tem Jesus realizando um grande milagre da pesca antes de chamá-los. Não Marcos. Ele é sucinto, meus irmãos, porque o objetivo dele é alcançar uma audiência que não era conhecida por um grande interesse em detalhes. Era aquele tipo de cultura que dizia: vá ao assunto, o que você quer falar? E Marcos, de uma maneira muito sábia, obviamente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ele se atém ao assunto, aos fatos, sem muitos detalhes, para comunicar os fatos sobre Jesus, o Messias. Hoje, irmãos, esses poucos versículos vão nos ensinar o seguinte: a proclamação do reino exige arrependimento e compromisso. A proclamação do reino exige arrependimento e compromisso. Veja bem, meus irmãos, que nós não estamos hoje com a ideia de uma proposta, como eu diria, para lhe conquistar. Uma proposta para alcançar corações indecisos com manipulação ou com uma palavra adocicada. A proclamação do Evangelho é uma proclamação que contunde, que exige, que incomoda e pede à pessoa uma decisão. É o famoso quer, não quer, dá licença. Com muito amor, mas com muita firmeza. E esse Evangelho, meus irmãos, nós vamos ver pregado por Jesus. Nós vamos caminhar nesses versículos e ver, mesmo sem muitos detalhes, como Marcos não nos dá, como ele nos mostra a necessidade de arrependimento
e então de compromisso com aquilo que está sendo pregado. O texto começa, meus irmãos, com uma declaração. Versículo 14. Depois que João foi preso. Marcos resume na notícia da prisão de João Batista, ou a notícia em 4 palavras. Depois que João foi preso. Ele não se ocupa em contar a confrontação de João Batista com Herodes, quando ele acusa Herodes de adultério. Ele não fala da prisão ordenada. Ele não tem detalhes, porque agora ele tira João Batista de cena, pois o rei servo chegou. Agora Marcos vai se ocupar com aquele o qual é o seu objetivo, o Evangelho de Cristo. João prestou o serviço ao qual ele foi colocado no começo, no capítulo 1. Anunciar, ser o arauto, preparar o caminho para arrependimento, preparar o caminho para a vinda do Messias. E agora ele é tirado de cena. Saindo João Batista, o texto diz, Jesus foi para a Galileia. Então ele se ocupa, meus irmãos, a Jesus e a mesma atividade ministerial de João Batista, isto é, anunciar as boas novas, ou seja, o Evangelho tão esperado desde o Antigo Testamento. É interessante, meus irmãos, que o objetivo é mostrar a continuidade. João Batista não pregou nada que Jesus não fosse continuar. João Batista não iniciou nada que Jesus fosse modificar. João Batista não fez nada que Jesus fosse contradizer. Há uma continuidade na mensagem. Por quê? Porque João Batista não veio anunciar de si mesmo. João Batista não veio falar de si mesmo. Ele veio falar de Jesus e, como nós vimos nas outras mensagens, a mensagem dele não era dele, era dada por outro. Nós aprendemos em outra mensagem, meus irmãos, a importância disso, porque hoje a igreja do Senhor não tem uma mensagem própria. A igreja do Senhor não tem uma ideologia própria. A igreja do Senhor não tem um discurso próprio. Tudo sai da palavra, tudo vem do Evangelho, tudo vem da mesma fonte de João Batista. Então o que Jesus proclama? Tal qual João Batista, as boas novas de Deus. As boas novas do reino. As boas novas que nós vimos na semana passada e retrasada, que já eram prometidas desde o Antigo Testamento. Isaías profetizou 700 anos antes que boas novas, boas notícias, o Evangelho iria ser trazido para o povo. Nosso primeiro ponto nessa noite, meus irmãos, é o seguinte: a proclamação do reino mantém a mesma mensagem sem alteração de arrependimento. A proclamação do reino mantém a mesma mensagem sem alteração de arrependimento. João Batista, então, meus irmãos, é continuado por Jesus, aquele que realmente veio para ser destacado. No versículo 15, então, Jesus começa a pregar. Obviamente, ele pregou muitas outras coisas, mas o texto se retém a pequenas frases. Primeira, o tempo é chegado. Segunda, o reino de Deus está próximo. Terceira, arrependam-se e finalmente e creiam nas boas novas, ou seja, no Evangelho. 4 declarações, indicativos e imperativos. 4 declarações que mostram uma realidade que exige uma resposta. Mais ou menos assim. Seu fulano, seu colesterol está alto. Fato. É imprescindível que você mude a sua dieta. Imperativo. Uma decisão diante da realidade. Querida, estamos um pouco endividados esse mês. Fato. Imperativo. Mês que vem a gente vai ter que apertar o cinto um pouquinho mais. Vai ter que mudar de buraco, de furo aqui no cinto, porque tem que dar uma economizada para botar as contas em dia. Fatos, meus irmãos, quando são ignorados, trazem resultados catastróficos. Fatos, quando são ignorados, produzem problemas maiores do que aqueles que às vezes até os causaram. E o fato primeiro, meus irmãos, que Jesus coloca aqui é: o tempo é chegado. A mensagem de Jesus, meus irmãos, possui algumas características. Primeiro, ela tem um caráter de imediatismo.
Essa expressão, o tempo é chegado, ou em outras versões, o tempo está cumprido, transmite a ideia de que a areinha da ampulheta, já terminou de descer. O cronômetro já zerou. Não há mais nada a se esperar. O que era promessa, agora é realidade. O que era profecia é cumprimento. O que era esperança é realização. O tempo é chegado. O tempo está cumprido. É imediato. Está aqui, olha. Não tem mais nada a esperar. Jesus estava dizendo, meus irmãos, eu sou o cumprimento daquilo que vocês esperavam. Eu sou a realização, a realidade daquilo que vocês esperavam. O autor de Hebreus, no capítulo 1, meus irmãos, nos mostra claramente que Jesus é a plenitude daquilo que o Antigo Testamento apenas apontava. O Antigo Testamento, inclusive nós vimos aqui numa ótima EBD com o pastor Wilson Porte, em Levíticos, mostrava a santidade e a pessoa de Cristo num livro cheio de regras e normas, etc. Não é verdade? Mas eram sombras, era uma maquete. Ninguém mora numa maquete. Você pode, inclusive, comprar um apartamento, uma casa na planta ou na maquete, ver aquela maquete bonita, com as árvorezinhas em miniatura, as pessoazinhas, os carrinhos, que lindo. Mas um belo dia, quando você der entrada, ou começar a pagar, ou até terminar a pagar, se alguém lhe der uma microchave para você botar num buraquinho da maquete, você vai dizer que você está de brincadeira? A maquete é para ter uma ideia de como ia ser a arquitetura do prédio. Agora eu quero a realidade. Eu quero a concretização daquilo pelo qual eu paguei. Antigo Testamento, irmãos, maquete. Cristo, a concretização. Jesus está anunciando não mais, como João Batista, uma realidade de outro. Mas Jesus está anunciando, meus irmãos, a sua própria realidade. Tal e qual ele vai falar em João capítulo 4, para a mulher à beira do poço, próximo da cidade de Sicar. Quando a mulher diz, eu sei que o Messias virá, e ele vai nos ensinar todas as coisas. O que Jesus responde? Eu sou, eu que falo contigo. Irmãos, que coisa tremenda deve ter sido ouvir essas palavras. Essa é a mesma situação que nós temos diante de nós. O imediatismo do termo, ou da expressão, o tempo é chegado, o tempo está cumprido, significa o kairos de Deus, o tempo de Deus já esgotou, já chegou, não tem mais nada para esperar. É completamente diferente das palavras proféticas do Antigo Testamento. Quando Isaías profetizava, ele pegava o rostinho da multidão e falava assim, olha lá. Quando Jeremias e Ezequiel profetizaram a nova aliança, pegava o rostinho das pessoas e dizia, olha lá, eis que virão dias em que o Senhor... Quando João Batista, apenas alguns dias antes, fez a mesma coisa de novo. Ele virou o rostinho para mais pertinho. Eis que vem depois de mim aquele que eu não sou digno sequer de desamarrar as suas sandálias. Ele aponta para o Cordeiro. O Cordeiro chegou. A primeira questão, meus irmãos, na mensagem de Jesus é que ela é imediata. Então, quando nós pregamos como Jesus, quando nós queremos pregar como nosso Senhor, nós temos que falar para as pessoas, veja bem, isso que eu estou falando para você não é conto de fadas. Céu, inferno, pecado, perdão, não são noções religiosas. Não são questões inventadas para aplacar o coração das pessoas ou a consciência. É uma realidade. Um dia, o meu coração irá parar de bater. Um dia, os meus dias também estarão cumpridos. E diante desta realidade, eu vou estar de frente de uma realidade eterna, que pela graça de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, por causa do Evangelho, é a realidade da vida eterna. Mas isso não é o fato na vida de todas as pessoas. E é por isso, meus irmãos, que quando você prega o Evangelho, você não pode ficar ocultando fatos. Parece vendedor de carro usado. A suspensão não presta, a caixa de marcha está para parar, o carro está para bater o motor, mas você diz, isso aqui está uma beleza. Não, meu querido, não está uma beleza. O grande problema, você que está me ouvindo da sua vida, não é o seu casamento. Entenda que o grande problema da sua vida não são as suas dívidas.
E se você está enfermo, você tem a minha simpatia, a minha oração, mas o grande problema da sua vida não é a sua enfermidade. O grande problema da sua vida, se você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, é que você está debaixo da ira de Deus, conforme nos diz João capítulo 3. E você está sob o domínio do pecado e de Satanás, conforme nos fala a palavra de Deus em João capítulo 10 e 8. E por causa disso tudo, você precisa desesperadamente de arrependimento e fé, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Fatos que não há como nós ignorarmos por causa do imediatismo da mensagem do Evangelho. Segunda característica, meus irmãos, da mensagem de Jesus, ela tem um caráter de expectativa. Apesar do cumprimento destacado por Jesus, ainda tem mais. A chegada do Messias é o cumprimento principal, mas ele ainda apenas começou a fazer o que ele viera a fazer. Ele apenas havia começado a mostrar sua glória, começado a revelar e ainda não havia cumprido a obra da salvação. Então há um aspecto de expectativa. Ou seja, tenha essa expectativa. Olhe para o futuro, porque o reino de Deus está próximo. Então, meus irmãos, na pregação do Evangelho nós estabelecemos os fatos, mas nós dizemos à pessoa também, existe algo mais do que essa vida. Existe algo mais do que aquilo que você pode conquistar aqui. Meus irmãos, uma das piores doenças do cristianismo, não sei se é, mas do falso cristianismo de hoje, é ficar tentando pescar as pessoas, prometendo tenha a sua melhor vida agora. A televisão está repleta disso, não apenas aqui, nos Estados Unidos, na Europa, até na África. Um falso evangelho sendo pregado em que a expectativa que é colocada na vida das pessoas é de uma prosperidade agora. Quando você vê, meus irmãos, que a pregação de Jesus é de uma expectativa espiritual. Será que a Bíblia continua o pensamento de Jesus? Será que o resto do Novo Testamento concorda com o que nós estamos vendo aqui? Colossenses capítulo 3. Olhe para o alto. Pense nas coisas do alto. Volte-se para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Porque no alto está Cristo. Porque Cristo, quando é a sua vida se manifestar, vocês serão semelhantes a Ele. Paulo olhava para a igreja dizendo, está sendo perseguido? Não está sendo perseguido? Está passando tribulação? Não está passando tribulação? Não importa. Olha para o alto. Olha para Cristo. Quando, meus irmãos, nós perdemos a perspectiva da eternidade, a expectativa da eternidade, muita coisa na nossa vida começa a ficar amargo. Vou lhe dizer por quê. Já tratamos disso em outras reuniões da igreja, algo que eu li há algum tempo, em que perguntaram a um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, quando ele já tinha muito dinheiro, muito dinheiro, perguntaram para ele, quanto dinheiro mais é necessário para você ser feliz? A resposta dele qual foi? Um pouco mais. Só um pouco mais. Talvez para mim e para você, que provavelmente vamos trabalhar a vida inteira e nunca vamos conseguir juntar R$1 milhão, um homem com bilhões e bilhões de dólares deveria estar satisfeito. Mas quanto era necessário mais? Só um pouco mais. Parece aquela fala da presidente, né? Não vamos estabelecer uma meta. Vamos deixar a meta aberta. Quando chegar na meta, a gente... pouco mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem vai preencher o vazio do seu coração com dinheiro, com poder, com sexo, com drogas, com o que for, com trabalho, até com uma boa família. Mas no fundo, não vai satisfazer, porque nós fomos planejados para a eternidade. Como dizia Agostinho, o nosso coração está sempre inquieto enquanto não encontrar a Deus. E a nossa necessidade, meus irmãos, é olharmos para essa expectativa como algo bom. Sabe por quê? Porque tira o brilho das coisas deste mundo. Você olha lá para o seu diploma que você ralou, virou noite, muito Red Bull lá para poder aguentar e diz, Deus, muito obrigado, mas Tu és melhor.
Você olha para o carro novo, a casa nova, ou o carro velho, a casa nova reformada, não importa. Você trabalhou, suou, conquistou, e você diz: Deus, muito obrigado, mas tu és muito melhor. Veja, meus amados, que o Evangelho gira em torno, a vida cristã gira em torno do nosso relacionamento com Deus. E essa expectativa é que deve fazer o nosso coração pulsar. É uma saudade de quem nós, na prática, nunca vimos. Hoje eu estou com saudade da minha mãe. Normal. Dia das Mães, queria estar lá, queria dar mais do que uma mensagem no WhatsApp. Agora, em relação a Cristo, é uma saudade no coração do regenerado, no coração do salvo, de quem, na prática, nós nunca pegamos. Nós nunca vimos. E essa expectativa, meus irmãos, que o Espírito provoca na nossa vida quando nós somos alcançados pelo Evangelho. Terceira característica da mensagem de Jesus. A mensagem contém condições da cidadania neste reino que está chegando. Imediatismo, expectativa, condições. As condições para a entrada são arrependimento e fé. Duas palavras muito confundidas hoje em dia. Confundidas, por exemplo, com remorso. Arrependimento e remorso são coisas que as pessoas às vezes não conseguem separar uma da outra. É interessante, meus irmãos, que no final da vida de Jesus, creio que ele nos providenciou um exemplo gráfico da diferença entre arrependimento e remorso. Pedro e Judas. Um verdadeiramente arrependido, o outro apenas com um profundo remorso pelo que havia feito. O que é arrependimento segundo a palavra de Deus? Arrependimento, metanoia, o arrepender-se, metanoel, é uma mudança radical na postura mental. Na atitude, é um giro de 180 graus na outra direção. É a mudança de rumo. Não é apenas sentir-se mal sobre o que fazemos, mas ter uma má opinião sobre o que fazemos e abandonar tal ação. É compreender o que o nosso pecado faz para com Deus, muito mais do que aquilo que ele causa a nós. Muito mais do que o mal que o pecado pode causar a nós, arrependimento traz um entendimento do mal que ele causa a Deus e a tristeza que ele causa a Deus. Fé também é um problema. Fé é comumente confundida com fideísmo. Deixa eu explicar. O que é fideísmo? É fé na fé. É a fé da maioria dos brasileiros. Por que você crê? Não, eu creio em Deus. Por quê? Não, porque Deus é grande. Qualquer muçulmano sabe isso. Allahu Akbar. Deus é grande. Por que você crê em Deus? Porque Deus é amor. Você vê, meus irmãos, cada pessoa vai pegar um pedaço. Aquele pedaço que mais lhe atrai. Isso não é fé bíblica. Isso não é aquilo que a palavra de Deus nos fala. A fé, como nós temos em outras mensagens de hoje em dia, é algo genérico. E é feito à imagem do homem. As pessoas têm fé em um Deus, com D minúsculo, criado à sua pessoa, à sua imagem própria, à sua imaginação. Mas o que o Messias está dizendo, meus irmãos, no versículo 15, crer no Evangelho, era colocar na pessoa dele, na mensagem dele, na obra dele, que ele estava trazendo o reino. E que era ele a resposta a tudo que eles esperavam. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que a fé verdadeira não pode e nunca vai ser divorciada de conhecimento. Fé é produzida pelos fatos que você sabe sobre Deus. Eu concordo, muitas vezes você sabe bem pouco. Mas se você souber pouco e colocar naquela informação, não na imaginação, a sua fé em Deus e começar um relacionamento com Ele, você começa a caminhar. Quer ver só? Vamos de novo para o poço à beira da cidade de Sicar. Aquela mulher sabia meia dúzia de informações sobre Jesus. Se você sentasse com ela e dissesse assim, você podia dar aqui uma aula de cristologia, a doutrina de Cristo? Uma aula sobre a encarnação. Ela não ia saber. Ela não ia saber um monte de coisas. Mas quando ela recebeu uma informação em que Jesus virou para ela e disse, eu sou o Messias, eu,
que falo contigo. A resposta dela imediata foi crer naquilo. E a vida dela começou pelo Espírito Santo a passar por uma transformação. Veja a diferença. Nós vivemos uma sociedade brasileira, meus irmãos, em que as pessoas têm uma tonelada de informação sobre Deus, sobre Jesus. Agora, na Semana Santa, dá-lhe de filme na sessão da tarde. Todo mundo sabe uma coisa ou outra sobre como foi a morte, como foi o nascimento. Raros são os lugares no Brasil onde a pessoa não vai saber nada sobre Jesus. Mesmo assim, com tanta informação, as pessoas estão com a cabeça cheia de falsos conceitos e ideias que vêm da religiosidade africana, da religiosidade romana, ou de religiosidade que eles mesmos criaram, confundem, fazem uma amálgama, fazem um bolão e dizem, é nisso que eu creio. E Deus não transforma a vida das pessoas por quê? Porque é uma fé criada à sua própria imagem. O evangelho, quando é pregado, não, isso eu não quero. Porque eu já fiz aqui o meu ídolo e chamei esse ídolo de Deus. A fé, meus irmãos, bíblica é uma fé dizendo, eu quero crer no que a Bíblia diz. Na informação, nos fatos que eu estou recebendo da palavra de Deus e nada mais. E quando alguma outra coisa me é trazida, mesmo que seja atraente, eu não quero. Eu recuso. Porque não bate, não combina, não fecha com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Qual é o resultado disso? Sabe aquela fé pequenininha inicial? Foi aquela que ele alcançou? Ela é aumentada e aumentada e aumentada cada vez mais. Através do quê? Conhecer a Deus. Conhecê-lo através da sua palavra, conhecê-lo através da sua revelação. Quarta característica da mensagem de Jesus e última. A mensagem de Jesus traz, na sua forma imperativa, um sentido de urgência. Vocês esperaram por gerações e gerações, agora não há mais tempo para se esperar. Jesus conhece a história de cada pessoa que ouve o anúncio do Evangelho. Ele sabe quanto tempo resta no cronômetro da vida de cada um de nós. Então ele chega e de forma imperativa mostra a urgência. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Não tem como esperar. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe qual é o seu futuro. E nós vemos, meus irmãos, muitas vezes Jesus entristecido, porque ele falava da verdade, por exemplo, para o jovem rico. Lembra? E o jovem rico recusa, não quer a pregação de Jesus. E Jesus se entristece, por quê? Porque ele amou aquele jovem. E ele deu as costas, não quis a pregação, a mensagem que ele estava recebendo. Perceba, meus irmãos, que a urgência da pregação daquele tempo é a mesma urgência de hoje. Algum tempo atrás eu ouvi o testemunho de um colega pastor. Quando ele morava lá no interior da Bahia, ele tinha uma boa amiga, que cresceu com ele, estudou na mesma escola, era da mesma sala. E aí durante um tempo, por questões de trabalho, eles se afastaram, depois se encontraram novamente. E naquela noite, com amigos, tomando lanche, se divertindo, ele sentiu uma profunda necessidade de compartilhar da sua fé com aquela jovem. Mas ele se intimidou. Ele se amedrontou. No bom português, ele amarelou. Ele teve aquilo que nós chamamos de temor dos homens e se calou. Mais tarde ele veio a descobrir que aquela era a última vez que ele tinha visto a sua amiga com vida. Aquele dia ela estava num acidente automobilístico e não sobreviveu. Perceba, meus irmãos, que eu tenho a plena certeza de que absolutamente ninguém a quem o Senhor escolheu para ser seu deixará de ser salvo. Mas apesar disso, essa história nos mostra que Deus tem nos colocado um peso no coração. Peso não é sinônimo de culpa. Peso é sinônimo de responsabilidade. E o apóstolo Paulo compartilhava deste peso.
em que ele escreve: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque esta é uma mensagem urgente. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que tem a urgência como de um seguro de vida. Eu não sei se você já fez algum seguro na vida de alguma coisa ou de si mesmo. Meu seguro de vida, graças a Deus, eu nunca precisei usar. A prova disso é que eu estou vivo. Mas há uns anos atrás, nós tínhamos um carro, nós fizemos um seguro do carro. Assinei o seguro. Aí perguntei lá para o Oswaldo: Oswaldo, está tudo certo? Tudo certo, o senhor está segurado. Falei: então tá legal. Quando é que chega a minha apólice? Não, vai pelo correio, vai isso. Deu todas as informações, eu saí. Deu 7, deu 10, deu 11, deu 12, deu 13 dias. Estava no Paraviana, no sentido oposto vinha uma Kombi. Acho que ele achou que virar à esquerda para ele era preferencial e virou, sem ligar seta, sem nada. Colisão frontal. A frente da Paraty inexistiu. 13 dias que eu havia assinado o seguro. Aí eu liguei para o Oswaldo: Oswaldo, é sinistro. Não é gíria, não. Aí dei ele a notícia que ele precisava comparecer em tal e tal lugar para me ajudar no que havia acontecido. Achei um grande livramento de Deus, não sofri nada, apenas um pequeno corte na perna. O carro foi totalmente segurado, só pagamos a franquia, acabou. Para isso que seguro existe, né? Porque quando você menos espera, lembra da propaganda da Bradesco Seguros? Vai que grande parte da humanidade está andando pela vida sem seguro de vida eterna. E este seguro se chama Jesus Cristo. Essa é a realidade da pessoa que almoça ao seu lado, que trabalha ao seu lado, que estuda ao seu lado. Essa é a realidade, talvez, da pessoa que convive com você na sua própria casa. O Evangelho, meus irmãos, não é uma mensagem para ontem. O Evangelho não é uma mensagem optativa. Ser pregador do Evangelho não é algo para o outro. Nós somos uma igreja em missão. Na verdade, meus irmãos, a igreja é um povo em missão. Quando o cristão não compreende isso, ele abre mão daquilo que é o seu maior valor, ser testemunha do Evangelho, porque é uma mensagem de urgência. A proclamação do reino mantém a mesma mensagem sem alteração, de arrependimento. Nos próximos versículos, irmãos, a palavra de Deus nos fala, segundo a lição de hoje, a proclamação do reino traz um urgente convite de compromisso pelo discipulado. A proclamação do reino traz um urgente convite de compromisso pelo discipulado. No versículo 16 a 20, há um resumo do chamado dos 4 primeiros discípulos que viriam a ser também parte dos 12 apóstolos. Nós temos Pedro, chamado aí no texto de Simão, André, seu irmão. Nós temos também Tiago e seu irmão João. 4 homens sobre os quais nós vamos ler bastante no resto dos evangelhos. Todos eles tiveram funções centrais. Não foram tão obscuros como, por exemplo, mal se sabe alguma coisa sobre Bartolomeu. Pouco se sabe sobre Tomé, a não ser 2 ou 3 passagens onde ele pergunta alguma coisa ou participa. Esses 4 não. Eles vão ser muito importantes. E vão ter um destaque no colégio apostólico, pelo menos o que está registrado na palavra de Deus. Agora, Jesus está novamente à beira do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Tem 3 nomes no Novo Testamento, esse mesmo corpo de água. É provável que Marcos escolhe o nome Mar da Galileia como um reforço da lembrança do cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9, versículo 1, sobre a luz que viria da Galileia dos gentios. É bem possível. Isso está no começo do capítulo 1 também. Lá, no mar da Galileia, à beira-mar, Jesus encontra 4 pescadores. Os irmãos Simão e André, e também os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, a qual, como foram apelidados, dado o seu temperamento. O que aguardavam esses homens se eles atendessem ao convite de Jesus? Vamos dar uma olhada?
Vamos dar uma olhada além da palavra de Deus e até nela e ver o que aguardava esses homens? Vamos lá. Pedro foi condenado à cruz e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. André, seu irmão, evangelizando, foi preso e crucificado em uma cruz em forma de X. Não foi pregado, foi apenas amarrado e deixado lá até morrer, e morreu pregando. Continuou pregando até morrer. E a cruz em X, por isso foi apelidada de Cruz de Santo André. Tiago, irmão de João, chamado Tiago Maior, foi decapitado em 44 depois de Cristo, a mando de Herodes, como você pode ler em Atos capítulo 12, versículo 1. João, provavelmente o mais caçula, o mais novo do colégio apostólico, foi exilado para Patmos, mas retornou, depois de lá ter recebido o livro de Apocalipse. Foi o único a morrer de idade, provavelmente com praticamente 100 anos de idade, depois de um longo e frutífero serviço ao reino de Deus. O convite que nós temos, meus irmãos, do versículo 16 ao versículo 20, é para fracos. Não é para aqueles que se acham fortes, mas é para aqueles que estão dispostos a serem usados por Deus na sua fraqueza, na sua limitação, de abrir mão de si mesmo, porque não há glamour, não há garantias de conforto, não há garantias de o melhor na sua vida agora. A única garantia que houve no convite aqui é: venham, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou mudar a vida de vocês, vou mudar o eixo da vida de vocês. Esses homens, com a maior certeza, estavam por volta dos 30 e tantos anos. Talvez João fosse a exceção. Já tinham vida estabilizada. Pedro, inclusive, comprova-se biblicamente que ele era casado. Mais adiante, Jesus vai curar a sogra de Pedro. Ou seja, eram homens que não estavam de papo para o ar. Seu projeto de vida estava estabelecido. O plano que eles haviam colocado para si estava em rumo, estava acontecendo. Qual é, meus irmãos, o preço de discipulado que nós vemos nesse texto? O que nos ensina, meus irmãos, sobre um convite urgente para o discipulado e como isso confronta a nossa vida no século 21? Preste atenção, duas coisas eu quero destacar no versículo 16 ao versículo 20. Primeiro, a proposta de Jesus para o discipulado precisa ser mais atraente que as opções e planos da minha vida. Eu vou repetir. A proposta de Jesus, o convite, o desafio de Jesus ao discipulado precisa ser mais atraente que as opções e planos da minha vida. Você não encontrou Jesus deitado numa câmera de animação suspensa. Você não estava dormindo, você não era um belo adormecido, aí Jesus foi lhe acordar e você não tinha vida antes. Concorda comigo? Muitos encontraram Jesus já casados. Muitos aqui encontraram Jesus já formados, profissionais, vida estabelecida. Aí Jesus entra na sua história e diz: olha, agora eu vou colocar tudo de cabeça para baixo. Algumas coisas o que você faz eu vou aprumar e outras eu vou modificar radicalmente. Porque discipulado, meus irmãos, é ele manda e eu obedeço. E durante a minha vida, meus irmãos, eu acompanhei isso na vida de vários irmãos. Nós tínhamos um amigo no seminário que era do litoral de São Paulo. E esse amigo era engenheiro químico. Meus irmãos, essa é uma profissão difícil, rara, e que se você conseguir entrar numa boa empresa, paga muito bem. Não é engenheiro de estrutura de prédio, engenheiro civil. Não é engenheiro de circuito eletrônico, engenheiro químico. Ele trabalha com as combinações para fazer as formas do sei lá o quê, de coisas que eu não tenho a mínima condição sequer de entender. E ele tinha um ótimo salário para trabalhar na maravilhosa e não poluída cidade de Cubatão. Na época era horrível. E aí um dia ele estava num culto missionário.
E aí o discipulado, meus irmãos, entrou na vida dele dizendo assim, eu tenho um projeto para você, agora você vai ter que decidir se o meu projeto é mais atraente do que o seu projeto de vida. Essa é uma pessoa que já tinha feito a faculdade, especializações, ralou e agora chegou na empresa dos seus sonhos, com o salário dos seus sonhos. E Deus falou para ele, agora eu vou mudar a sua vida. E eu ouvi essa história, ele sendo um dos nossos colegas, no nosso seminário, se preparando para o pastorado. Até onde eu sei, ele está até o dia de hoje. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que Deus só muda a história das pessoas quando vai tirar você da sua profissão para você ser pastor, para você ser missionário. Não! Deus muda a sua história quando Ele vai questionar aquilo que você vem escolhendo. Questionar aquilo que você vem optando, planejando e dizendo assim, e aí, eu mando a você, não dá os dois. Porque muitas vezes, irmãos, parece que nós estamos dirigindo a nossa vida a 4 mãos. Dá para tocar piano a 4 mãos. Eu já vi outro dia pessoal tocando violão, 2 pessoas juntas. Uma sincronia absurda, muito legal. Mas dirigir carro a 4 mãos não dá. Na verdade, é irritante até ter um mero copiloto e diga, vai para aqui, vai por lá, não faz isso, olha aí, né? Mas você já pensou 2 pessoas, 2 pares de mãos no volante? A probabilidade que você vai acertar um muro, um poste, é enorme. Porque são 2 vontades diferentes. Discipulado. A proposta de Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, mesmo que vocês tenham já praticamente aí uma cooperativa, uma pequena empresa, o Sebrae está apoiando vocês, está tudo certinho. A minha proposta é, abandona isso que eu tenho uma coisa melhor para vocês. A minha proposta é, tire a mão do volante, passe para o carona e deixe eu sentar aqui do lado esquerdo. Isso é discipulado. Não há detalhes, não há plano esparramado na nossa frente muitas vezes não, irmãos. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa na sua obra, para Ele, a sua vontade, Ele não fala assim, olha, eu quero que você faça, mas fique tranquilo, eu vou lhe contar tintim por tintim, tudo que eu tenho aqui para fazer com você. Não, de jeito nenhum. Nossos irmãos que foram agora para a conferência em Manaus vão encontrar, eu espero, novamente com um homem, um velhinho que eu amo demais. Um dos professores lá, Bill Moore, foi missionário aqui no Amazonas, quando era jovem. Saiu dos Estados Unidos, veio ser missionário aqui, com índios. E com pouco tempo, meus irmãos, no campo missionário, a filhinha dele foi mordida, se não me engano, por uma jararaca. Isso há 30, 40 anos atrás. Não tinha um avião rápido de socorro para ir lá. Não tinha um celular de satélite para ligar. E a filhinha dele veio a falecer. Quando ele foi chamado para o campo missionário, Deus não falou assim, olha, esse aqui é o plano, ó. Você vai fazer isso, tal dia você vai chegar em tal lugar. Agora aqui, olha, mais ou menos lá no 15º mês, segura firme aí, tá? Aperta o cinto, dá uma segurada, crê em mim que eu estou fazendo um negócio aqui meio que você não vai entender, mas eu vou levar sua filha. Não tinha plano estabelecido. Porque Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer. Mas só para você achar, meus irmãos, que Deus não faz as coisas por capricho, 30 anos depois, ele encontrou com um pastor indígena que estava presente no velório da sua filha. E ali foi o começo da conversão daquele homem, que hoje é uma bênção no meio das igrejas indígenas, treinando outros líderes. Mesmo que custasse a vida da filha de um missionário, Deus está fazendo coisas que nós não temos a mínima condição de acompanhar, meus irmãos. Por isso nós somos chamados a trocar os nossos planos pelo dele, ou pelos dele, que são muito maiores, são superiores a qualquer coisa que nós possamos pensar. A proposta de Jesus precisa ser mais atraente que as opções e planos que eu tenho na minha vida. Segunda coisa, se alguma coisa na minha vida é incompatível com os desafios de Jesus, preciso abandonar. Se tem alguma coisa na minha vida
que é incompatível com os desafios de Jesus, a qual eu quero abraçar, a qual eu quero atender, eu tenho que abandonar. Não dá para ficar com as duas coisas. Ou eu me apego a uma, ou me apego a outra. Não dá para fazer os dois de maneira alguma. Pode não ser, meus irmãos, necessariamente algo errado. Às vezes nem pecaminoso. Como, por exemplo, pescar. Nenhum problema. Mulheres tiveram que abandonar a sua prostituição. Pecado. Cobradores de impostos abandonaram sua corrupção. Pecado. Religiosos abandonaram sua justiça própria. Pecado. Mas os pescadores abandonaram apenas seu próprio sustento de vida, algo legal, legítimo. Ser incompatível não é apenas quando algo é errado. Ser incompatível é também e principalmente quando algo está no caminho, quando algo é obstáculo para que eu ouça e atenda ao discipulado ao qual Jesus está me chamando. A que eu não aceite o apelo amoroso que Ele está me chamando. Às vezes, meus irmãos, nós temos coisas extremamente tolas que estão nos impedindo de obedecer, de fazer aquilo que Deus quer. É tão interessante, meus irmãos, que às vezes até uma criança, um adolescente precisa tomar decisões. O que na minha vida está me impedindo de ser de verdade um discípulo de Jesus, de ser um melhor discípulo de Jesus? Quando eu era adolescente, eu comecei a praticar um esporte. Bicicross. Aquele negócio de você corre pela lama, corre pela rampa, pula, dá cambalhota, anda na roda só, aquelas coisas todas. Fazia várias daquelas coisas, gostava, estava ficando até relativamente competente no que eu estava fazendo. Só que tinha um problema. À medida que eu me dedicava e eu crescia no esporte, a minha vida na igreja, na obra de Deus, e tudo que antes eu fazia começava a sofrer. Eu que era um dos primeiros a chegar, começava a chegar atrasado na igreja. Eu que estava sempre com tudo em dia, preparado, pronto, começava a mostrar traços de irresponsabilidade, porque não sobrava tempo. E eu volto a afirmar, meus irmãos, não há problema nenhum em você ser um esportista, até profissional. O problema, meus irmãos, é quando algo na sua vida começa a tomar o lugar daquilo que antes você havia se comprometido a fazer para o Senhor. Pode ser um hobby. Ou, realmente, como a prostituta, como cobrador de impostos, como religioso, pode ser um pecado. O fato é que se alguma coisa em minha vida é incompatível com o desafio do discipulado que Jesus está me amorosamente propondo, eu preciso abandonar. No caso desses homens, foi a sua profissão. E eu creio, meus queridos, que dificilmente Jesus vai pedir a mesma coisa de você. Em poucos casos, Ele vai pedir. Mas existe algo na sua vida hoje? Existe algum obstáculo que está atrapalhando que o discipulado, conforme está na palavra de Deus, o seguir a Jesus, mais maravilhoso e fascinante projeto, plano de vida que possa existir, se cumpra plenamente? Será que você pode hoje ouvir Jesus falando: sigam-me, eu vou fazer de você pescador de homens? Será que Ele pode de verdade se cumprir na sua vida? Será que durante a sua semana que passou, você pode olhar para trás brevemente agora e dizer: eu verifico diversos obstáculos. Eu percebo que em vários lugares, coisas, pessoas, decisões, atitudes, pecados, se colocaram no caminho para que eu possa obedecer ao meu Senhor e Mestre. Agora, não se engane, meus queridos, esses 4 homens vão dar muitas mancadas. Vão dar boas e velhas ratadas, como a gente diz. Eles vão pisar na bola. Pedro, então, Pedro vai fazer uma cesta de 3 pontos, na outra ele vai caminhar, vai carregar a bola. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cesta de 3 pontos.
Passa 2, 3, 4 versículos, ele diz: Senhor, cruz, não. Tem pena de ti, Senhor, que tal coisa não te ocorra. Pronto. Sabe, nem mais levantar a bola, rapaz. Perdeu até o rumo da quicada. E ele é repreendido duramente por Jesus. Não vamos nem falar do galo e das 3 negadas, né? Discipulado, meus irmãos, não é estar pronto assim. Discipulado não é miojo. Não é pipoca no micro-ondas. Discipulado está mais para aquele prato que você corta ontem, começa a preparar hoje para ficar pronto amanhã. Discipulado é uma caminhada. Porém, esses homens resolveram: vamos começar? Vamos com ele? Talvez você esteja pensando assim: poxa, pastor, mas Jesus vendia o peixe dele direitinho, né? Uma frase. Se você olhar no outro evangelho, você vai lembrar que esses homens ouviram Jesus pregando. Ele usa o barco de um deles para poder estar acima da multidão e pregar. Eles haviam trabalhado a noite toda, não haviam pego nada, estavam já limpando e remendando as redes. Depois de pregar e usar o barco, Jesus diz: olha, vocês não pegaram nada? Vamos pescar de novo? Leva o barco até onde as águas são mais fundas. E aí você tem aquela passagem que Pedro vira para ele: Senhor, pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda. Aí Pedro lembrou do que ele havia ouvido na pregação de Jesus. Talvez ele lembrou do que ele já havia ouvido das pessoas que conheceram a pregação de João Batista. Aí Pedro vira para Jesus e diz: mas como é o Senhor que está mandando, nós vamos obedecer. Aí eles têm aquela pesca maravilhosa. E Pedro de novo: Pedrão, Senhor, afasta de mim que sou um homem pecador. Está vendo só? Arrependimento e fé. Qual a próxima resposta de Pedro e dos demais? Jesus vira para ele e diz: não temas. Me segue. Eu vou lhe fazer pescador de homens. Você ficou surpreso em ter uma pesca maravilhosa? Você não sabe o que vai fazer, o que eu vou fazer com a sua vida. Discipulado. Quantos de nós, meus irmãos cristãos, paramos aqui? Arrependimento, fé. Mas você é discípulo? Você de verdade é seguidor? Você de verdade é servo? Ele é Senhor? Questionamentos como esse precisam ser feitos, meus irmãos, quando nós olhamos um texto tão curto como Marcos 1, de 16 a 20. Porque a proclamação do reino exige arrependimento e compromisso. Deus querido, quanta coisa, Deus, vem à nossa mente. Quanto tempo perdido, quantas decisões erradas. Nós clamamos, ó Deus, que da mesma maneira que Tu tiveste misericórdia em usar homens simples, pecadores, limitados, daquele tempo, Tu possas usar hoje também homens simples, pecadores, limitados, hoje. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a nem mesmo pular por cima dos obstáculos ao nosso discipulado para com o Senhor, mas nós possamos passar por cima deles, destruí-los e trocar o nosso plano de vida pelo plano do Senhor. Que a nossa pregação, ó Deus, seja a mesma de Jesus, íntegra, completa, não adulterada, não adocicada, não adulterada, não adoçada, não aguada, não diluída, mas pregar o Evangelho em graça e verdade, em justiça e amor, e deixar que o Teu Espírito realize a obra que está além de nossas mãos. Muito obrigado pela Tua palavra nesta noite, que ela continue frutificando nas nossas vidas nos próximos dias. Em o nome de Jesus. Amém e amém.